Porque depois do 7 de setembro, com manifestações por todo o país, a oposição promete intensificar a articulação pela proposta de anistia aos condenados do 8 de janeiro. Por outro lado, o governo, em alerta, faz uma reunião liderada pela ministra Gleisi Hoffmann para discutir o perdão e também outras pautas que tramitam no Congresso Nacional. Pedro Moreira chega para cá com as informações ao vivo para a gente. Bem-vindo, bom dia para você, Pedro. Oi, Clarissa, bom dia para você, obrigado. Ótimo começo de semana para quem está com a gente. Clarissa, a oposição continua nessa insistência, nessa pressão que tenta fazer sobre os presidentes da Câmara e do Senado, sobretudo na figura do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que foi, inclusive, quem informou que teria hoje uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Sóstenes Cavalcante, que se reuniu com Motta na semana passada e recebeu ali uma espécie de dever de casa, Clarissa? Fazer um novo mapeamento do possível apoio que uma proposta, que um projeto de anistia teria na Câmara dos Deputados. Então, o deputado Sóstenes nos informou que iria conversar com os líderes dos outros partidos para saber deles qual que seria a adesão em cada uma das bancadas, para apresentar esse número para o presidente da Câmara, Hugo Motta, nesse encontro de hoje, que por enquanto a gente não sabe em que momento vai acontecer. Mas a intenção é justamente confirmar ou não aquele número que Sóstenes vinha divulgando de que teria pelo menos 300 votos favoráveis a um projeto de anistia. O único parâmetro que a gente tem, Clarissa, foi quando Sóstenes, lá em abril, reuniu assinaturas para protocolar um pedido de urgência para uma das propostas que já foi protocolada na Câmara. Naquela ocasião, ele conseguiu 262 assinaturas de deputados em apoio ao requerimento de urgência. Lembrando que o número necessário seria de 257, mesmo número que seria necessário para aprovar uma medida nesse sentido na Câmara dos Deputados. A gente precisa saber se ele continua tendo esse número, esse tipo de apoio, com as novas propostas que foram surgindo. Há esse projeto já no sistema da Câmara, que é o PL 2858 de 2022, que ele previa anistiar pessoas envolvidas em crimes de cunho político desde o segundo turno da eleição de 2022 até a data em que a lei fosse promulgada. Só que já estão circulando outros rascunhos, outras propostas, algumas inclusive prevendo a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para a eleição do ano que vem. Então é preciso saber como os partidos se posicionam diante dessas novas versões de texto. E é isso que Sóstenes Cavalcante prometeu fazer para apresentar para Hugo Motta. Essa semana dificilmente vai haver alguma movimentação prática na Câmara, já que a Câmara está em sistema semipresencial, Foi uma decisão de Hugo Motta justamente para evitar pautas mais polêmicas durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Então, os deputados vão poder registrar a presença e votar pela internet, inclusive pelo aplicativo de celular, E na pauta só estão propostas consideradas de consenso, que serão aprovadas sem grandes dificuldades. Como você disse, por outro lado, o governo também monitora essa situação. A gente já sabia que há uma intenção do presidente Lula de vetar qualquer proposta de anistia aos envolvidos, aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro envolvidos nos ataques das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Inclusive, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já falou isso, que o presidente vetaria, só que até para acompanhar essa movimentação no Congresso, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, convocou então essa reunião com ministros que lidam com a articulação política e muitos ministros que têm mandatos no Congresso que estão licenciados ocupando as suas pastas. Então a gente prevê, por exemplo, a participação de ministros que têm mandatos de deputados, como Alexandre Padilha da Saúde, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Marina Silva do Meio Ambiente, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, e tem também ministros, Clarissa, que têm mandatos de senador, Por exemplo, Renan Filho dos Transportes, Wellington Dias
ministros do Desenvolvimento Social, Carlos Fávaro da Agricultura e Camilo Santana da Educação. Além desses ministros, também foram convocados para essa reunião de Gleisi os líderes do governo no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, de olho nessa tramitação, nessa articulação sobre a anistia, mas também sobre outras pautas de interesse do governo, como a isenção do imposto de renda, que já teve a urgência aprovada, mas ainda precisa ser votado o mérito na Câmara, Clarissa? E lembrando, que toda essa articulação acontece na semana em que a gente entra na fase decisiva do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal, que tem servido aí para impulsionar muito esse debate da anistia e na esteira das manifestações também do fim de semana. Pedro Moreira falando com a gente direto lá de Brasília. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar.